desimpedido pelo teu filho, pela sua filha, que se afastou dos caminhos da fé. Foi criado dentro da igreja e recebeu princípios e valores, mas com o tempo, com as coisas que aconteceram na vida dele ou dela, se afastaram do caminho. E uma coisa que eu lembro quando eu penso nesse tópico é uma história que eu não sei se ela é real, mas é muito contada por aí por pregadores, que é a história da mãe de uma pessoa bem famosa. Você vai descobrir depois. Mas essa mãe, ela criou seu filho nos caminhos de Deus. Ela ensinou a ele a ter princípios, a valores, estudar a Bíblia todos os dias, mas infelizmente, à medida que essa criança foi crescendo, ele se desviou da fé. E ali na sua adolescência, aquela mãe orava por aquele filho todos os dias, todos os dias. E talvez essa é a sua história. Você tem orado pelo seu filho todos os dias, intercedido, colocado seus joelhos no chão e orado para que esses filhos voltem para casa. E era o que essa mãe fazia. E depois de muita oração, ela conseguiu uma vitória. Mas as pessoas de fora muitas vezes olham para essa situação, assim como olhavam para dela, e pensavam: ah, esse filho aí não volta mais. Ele já está tão longe que ele não se interessa mais por Deus e não tem mais uma chance de retorno. Mas Deus continuava trabalhando onde ninguém via, no coração daquela mãe e no coração daquele filho. E anos depois daquela mãe orando, insistindo, falando e colocando Deus na vida do filho a despeito das dificuldades, esse filho se converteu e ele se tornou um dos pregadores uma das vozes mais influentes do cristianismo. O nome dele era Agostinho e é muito conhecido pelos seus livros, as suas mensagens escritas, e talvez você já tenha ouvido falar do nome dele. E o que a gente aprende com essa história é que Mônica, que é atribuído o nome da mãe dele, chorava naquele momento de dificuldade, mas Deus já viu o futuro do que ele era capaz de fazer com aquela criança que estava crescendo. E quando a gente vai para a Bíblia, eu quero ir para a Bíblia com você, em Jeremias capítulo 31. Hoje eu quero passar uma mensagem rápida, mas que dê um conforto ao seu coração. Jeremias 31, nós vamos ler o verso 15 ao 17 e depois a gente vai pular para o verso 20. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora pelos seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor a Raquel: contém o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Os seus filhos voltarão para a sua pátria. E agora o verso 20 diz o seguinte: não é Efraim o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho em meu coração, tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. O que aconteceu aqui é uma simbologia que Deus está usando ali com Jeremias para passar essa mensagem justamente de uma mãe que chora pelos seus filhos que se afastaram, os seus filhos que aparentemente já não se importam com o Senhor. Raquel, essa mãe, chorava pelo seu filho Efraim. E essa é uma imagem que representa a dor de alguém que vê o seu filho amado longe do Senhor. Talvez essa seja a sua dor. Você que está me assistindo, talvez voltando do trabalho, talvez no trabalho, talvez na faculdade, fazendo suas coisas em casa, não sei. Mas talvez nesse momento, enquanto eu falo do filho que se afastou, a memória na sua cabeça vem de tudo que você fez por esse filho, por essa filha, e mesmo assim ele se afastou. Talvez enquanto eu falo disso, venha a emoção de estar orando, de estar intercedendo por esse filho e parece que nada acontece. E esse era o desespero de Raquel aqui no texto. Mas Deus, ele não trata esse choro de Raquel como um exagero. Ele não repreende, não dá uma bronca em Raquel porque ela estava sofrendo pelo seu filho que se afastou. Pelo contrário, Deus vai e responde a oração dessa mãe que estava aflita. E ele responde a sua também. Talvez não instantaneamente, mas Deus está trabalhando, onde aparentemente ninguém mais vê. Deus continua atuando, onde aparentemente você não vê mudança. E isso ensina para a gente algo, que a dor de ver alguém se afastar de Deus, ela não é pequena. É doloroso. A sua dor, a dor que você sente, ela não é invalidada pelo Senhor, ela é reconhecida. E ele reconhece que essa dor dói de verdade. É uma dor espiritual, é a dor de quem ama e sabe que aquela pessoa que você criou foi criada para obedecer ao Senhor. Afinal, a gente cresce ouvindo aquele texto de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar.
E aí a gente vê essa criança se desfazendo desse caminho, é uma dor real. E talvez hoje você está orando por um filho, por uma filha, ou talvez por um irmão, um amigo, alguém que cresceu com você, ou que você ajudou a criar, cresceu ouvindo sobre Deus, mas hoje essa pessoa parece distante, parece que não se importa com as coisas de Deus, parece que tudo que a gente fala sobre Deus não faz mais efeito. Talvez você manda vídeos, você mandou essa live para a pessoa, quem sabe, manda texto bíblico, liga para orar pela pessoa, mas parece que não faz diferença. A primeira coisa que eu te falo aqui nessa noite é o seguinte: Deus enxerga a sua dor, saiba disso. Deus vê o seu sofrimento. A lágrima do seu choro, ela não é invisível para o Senhor. A sua oração, ela também não é inútil. A sua preocupação com seus filhos, amigos, ela não é esquecida por Deus. E a nossa fé, ela não nos impede de chorar. Chorar é humano, é necessário muitas vezes, faz parte da dor e do sofrimento. A fé, ela nos impede, na verdade, é de achar que o choro é a última palavra. A fé impede você de achar que o choro vai ser o que vai acabar com a história. Esse é o primeiro ponto que eu preciso que você entenda. Deus enxerga a sua dor, Deus sabe do seu sofrimento e Deus se interessa em fazer uma mudança real na vida do seu filho, da sua filha. O segundo ponto aqui é que Deus ele não desiste de quem se afastou. Deus não desiste desse teu filho que talvez está muito longe do Senhor, talvez se enfiou num caminho que você acha que já é irreconhecível. O que Deus diz para a gente no texto é o seguinte: os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Deus promete que ele vai fazer uma mudança real. Eles ainda estão longe, ainda estão na terra do inimigo, ainda estão longe do Senhor, mas Deus ainda continua chamando eles de filhos. E isso é muito importante porque Deus não fala, olha, aqueles estranhos, aquelas pessoas, aqueles homens vão voltar. Ele diz, os seus filhos voltarão. Deus ainda chama eles de filhos, porque o afastamento, a distância do seu filho, da sua filha de Deus, não apaga o olhar misericordioso do Senhor. Não apaga tudo aquilo que Deus tem interesse de fazer. Porque Jeremias 31, principalmente no verso 20, mostra o real coração do Senhor, a real intenção do Senhor. Porque diz assim: não é Efraim o meu filho precioso? Deus chama Efraim de filho e ainda coloca a questão do precioso. E depois diz, Deus diz que o seu coração anseia para ver esse filho de novo. E talvez é isso que você sente. O seu coração anseia, sente essa ansiedade, essa vontade de ver o seu filho de novo atuando na igreja, quem sabe cantando na igreja como ele cantava quando era pequeno, quem sabe ajudando em algum aspecto, quem sabe fazendo parte do clube de desbravadores. É isso que você anseia ver de novo. E Deus também tem esse mesmo anseio. Deus não romantiza o pecado, Deus repreende, Deus corrige quando ele precisa corrigir. Mas Deus não para de amar, Deus continua amando os seus filhos, independentemente de onde eles estejam, aonde eles foram, o que eles fizeram, Deus continua amando os seus filhos. Assim como você ama, Deus ama muito mais. Sabe? Antes de você sentir saudade dessa pessoa na igreja, Deus já sentia saudade dela. Antes de você querer que essa pessoa voltasse para Deus, Deus já estava convidando ela para voltar. E antes de você começar a orar por esse seu filho ou filha, Deus já amava profundamente a esse seu filho. A fase atual dessa pessoa não é o capítulo final da história dela. Não é. Deus ainda é capaz de fazer uma mudança, creia nisso. Deus ainda é capaz de trazer o seu filho, a sua filha, de volta para os caminhos do Pai. Essa fase que ele está vivendo, essa fase que ela se enfiou, não é a fase final, não é o último capítulo da história. Deus ainda pode fazer uma reviravolta. Talvez você ache que não está acontecendo nada, mas Deus continua batendo na porta. Deus continua convidando, Deus continua chamando esses filhos, ele continua amando os seus filhos. O terceiro e último ponto que a gente aprende aqui é o seguinte: Deus te chama a ser uma ponte de volta. E talvez esse seja o mais importante. Porque o que a gente aprende aqui é o seguinte: Deus vê a sua dor, Deus vê o seu choro, Deus vê a sua angústia. E segundo ponto, Deus se importa com seus filhos. Deus se importa com o que eles sentem, Deus se importa com que eles se sintam amados e Deus se importa em trazer eles de volta.
Então, primeiro, Deus te enxerga na sua dor, e segundo, Deus se importa com seu filho, com a sua filha. Mas o terceiro ponto aqui talvez seja o mais importante, porque Deus está te chamando a ser uma ponte de volta. Porque quando alguém se afasta, é muito fácil transformar essa dor em crítica. E isso é um problema, porque a saudade de ver a pessoa na igreja se transforma em uma cobrança. A preocupação de que essa pessoa está longe de Deus pode se transformar numa tentativa por controle. A frustração pode parecer para essa pessoa dureza, grosseria, mas se Deus trata a pessoa que está afastada com compaixão, com amor, se ele vai até o último dos últimos lugares para buscar essa pessoa, por que nós não deveríamos fazer o mesmo? Nós precisamos tratar essa pessoa também com graça. Deus faz isso esperando que nós possamos seguir o exemplo dele. Isso não significa passar pano para o pecado dessa pessoa. Não é isso que eu estou falando, me entenda bem. Não é passar pano para o pecado, não é abrir mão de verdade e sair e deixar a pessoa se virar com as decisões que ela tomou. Mas significa que a verdade que nós carregamos, o anseio de trazer essa pessoa de volta para Cristo, deve caminhar lado a lado com o amor de Jesus. Jesus é justiça, ele deseja fazer uma transformação, deseja corrigir e trazer essa pessoa para o caminho certo, mas ele também é amor. E a maneira de ele trazer essa pessoa de volta vai ser com amor. Por isso nós precisamos imitar a Deus nesse quesito e fazer a mesma coisa. Ser uma ponte de amor, uma ponte que está sempre aberta, para quando essa pessoa quiser voltar, ela encontrar ali uma porta aberta, um caminho delimitado já, para que ela possa facilmente entrar de volta na casa do Pai. Sabe? Tem gente que está longe de Deus, mas se encontrar em nós apenas condenação, apenas crítica, julgamento, talvez essa pessoa se afaste ainda mais. Muita gente acaba colocando a culpa nos outros de ter se afastado de Deus. E nós não podemos piorar essa situação empurrando a pessoa para mais longe. O que for dentro do nosso escopo que nós pudermos fazer, nós precisamos fazer com amor, com carinho, para trazer essas pessoas de volta. Porque a pergunta real aqui é o seguinte: quando essa pessoa pensar em voltar para a igreja, quando ela pensar em voltar para os caminhos de Deus, será que ela vai lembrar de você como um facilitador, como uma ponte ou como um muro? Quando essa pessoa pensar, nossa, eu preciso voltar a frequentar aquela igreja, eu preciso voltar para os caminhos que eu fui ensinado desde criança, qual é o primeiro nome que vai vir na cabeça dela? É o seu. Porque muitas vezes os nossos relacionamentos se deterioraram de tanto insistir, de tanto lutar para que a pessoa voltasse, o nosso relacionamento ficou deteriorado, difícil, nós nos tornamos mais um muro do que uma ponte. Por isso, pense, se essa pessoa quiser voltar para a igreja hoje, ela vai sentir que ela pode conversar com você, ela vai sentir que ela pode se conectar com você nessa busca em voltar para Cristo. Ela vai sentir que existe verdade, mas também existe um abraço em você, que você se interessa pela salvação dela, mas também se interessa por amar a ela, porque Jesus ele nunca negociou a verdade. Ele nunca colocou a verdade que ele carregava em xeque, mas todos os pecadores que passaram pelo caminho dele se sentiram seguros em se aproximar dele. Todas as histórias da Bíblia são histórias de encontro, onde as pessoas se sentem seguras em ir até Jesus, em sentir o abraço, o acolhimento dele. Mas Jesus não negociava princípios. E esse é o nosso chamado: orar mais do que criticar a pessoa, amar mais do que tentar controlar essa pessoa, permanecer firme, mas com o coração cheio de misericórdia até o fim. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado que Deus faz para você. Permanecer firme, lutando, orando, tentando tocar o coração dessa pessoa, mas deixando com que Deus faça o trabalho dele. Deixando com que Deus opere no coração daquela pessoa, no tempo certo, a reconciliação, a salvação. Porque se a gente pode juntar tudo isso que a gente aprendeu, de que Deus se importa com você, Deus se importa com o seu sofrimento, Deus vê o seu choro, Deus vê a sua angústia, ele também se importa com o seu filho, com a sua filha, onde quer que esse filho ou filha esteja, ele se importa. E Deus se importa também que você se torne uma ponte e não um muro. Se nós podemos concluir esses três ensinamentos, é olhando de volta para Jeremias 31 e vendo Deus dizer o seguinte: eu vi as suas lágrimas, eu conheço os seus filhos, eu não esqueci das suas orações, e por último, existe uma esperança para o futuro. E é isso que eu aprendo quando eu olho para Jeremias 31 e quando eu olho para inúmeros testemunhos de mães que oraram por anos
e os filhos voltaram. Deus ainda faz milagres. Deus ainda opera mudança. E com Deus ainda há esperança para o futuro. Talvez, depois de eu falar tudo isso, tem alguém que vem no seu coração. Tem um nome que vem na sua mente. Tem um filho que a imagem é muito clara. Talvez esse filho está aí perto de você enquanto você assiste essa live. Talvez ele está muito longe, mas você continua se importando com ele. Você se lembra dessa pessoa que se afastou, dessa pessoa que parece fria, alguém que conhece a verdade, mas hoje em dia vive longe dela. O que eu te digo é, não transforma a sua dor em uma sentença, transforma a sua dor em uma intercessão, transforme a sua dor em oração, sabe? Canalize todo esse sofrimento, essa angústia para a oração, não para não para criar muros, não para criar paredes, não para criar sentenças de julgamento, mas para orar, para trazer esses filhos de volta, porque Deus ainda é capaz de trazer esses filhos de volta. Você acredita nisso? Coloque aqui um amém nos comentários se você acredita nisso. Deus ainda é capaz de trazer os seus filhos de volta. E talvez hoje o afastado seja, na verdade, eu e você. Talvez a gente está perto da igreja, mas longe de Deus. Se você é um filho que está assistindo essa live e está afastado, por algum motivo você clicou, entrou nessa live sobre filhos afastados, mas você é o filho afastado. Então escuta, o pai ainda chama você de filho. Deus ainda se importa com você. Deus ainda quer resgatar você. Você não precisa voltar perfeito, você só precisa voltar. Porque há esperança na casa do Pai. E o chamado que ele faz para mim e para você é simplesmente esse: volta para casa. Volta para casa. Hoje eu quero orar por você que está angustiado porque o seu filho está longe da fé. E quero orar também por você que é o filho que está longe da fé. Se por algum motivo tem algum filho afastado que entrou por alguma razão nessa live, eu quero orar por você. Se não tem, se o seu filho não está assistindo a live, eu quero orar por ele do mesmo jeito. E se você é o pai ou mãe com esse filho afastado, nós vamos orar agora para que Deus continue, porque ele já está fazendo um trabalho, para que Deus continue fazendo esse trabalho de salvação, de alcançar os seus filhos, para voltarem para dentro da casa do Pai. Porque em breve Deus quer ter todo mundo reunido à mesa com ele lá no céu. Você crê nisso? Posso orar por você? Vamos orar juntos? Querido Deus, nós somos muito gratos porque o Senhor continua operando milagres. O Senhor continua fazendo a diferença na nossa vida. E o Senhor continua resgatando as pessoas que um dia se afastaram. Nós entregamos hoje nas tuas mãos o choro dessa mãe, desse pai, que tem orado durante muito tempo já para ver os seus filhos de volta na casa do Pai, para ver os seus filhos de volta dentro da igreja, atuando, fazendo parte, adorando o Senhor. Nós entregamos esses pais nas tuas mãos. Fortalece eles, dê forças para que eles possam seguir nesse caminho de fé, acreditando na esperança no Senhor, de que o Senhor vai operar o milagre de trazer esse filho de volta. E, Pai, hoje nós também colocamos nas tuas mãos esses filhos que se afastaram. O Senhor sabe exatamente o motivo por que eles se afastaram. O Senhor sabe o porquê eles ainda continuam distantes. E nós te rogamos que o Senhor continue a obra que está fazendo no coração deles, para que muito em breve nós possamos ver eles de volta, pertinho. Que nós possamos muito em breve sentir esse abraço de acolhimento dos nossos filhos de volta na casa do Pai. Fica com cada pessoa aqui. Abençoe esses pais e traga de volta esses filhos, porque nós confiamos que o Senhor é capaz de fazer milagres. E o Senhor nos ama mais do que tudo, é interessado na nossa salvação. Por isso, nós entregamos essa oração nas tuas mãos. Eu entrego cada pessoa que está assistindo essa live nas tuas mãos, para que o Senhor opere milagres e maravilhas na vida de cada um aqui. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Amém.